Olá, me chamo Júlia Dorini, sou bolsista do Programa de Iniciação Científica pela Fundação Araucária, do campus de Cascavel, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. A minha orientadora é a professora doutora Rosimeire Costa, e o meu trabalho é intitulado como Análise entre a fissura labiopalatal e a simetria craniana em bebês de um serviço de referência na macro-região oeste do Paraná. Para iniciarmos, as deformidades craniofaciais, elas podem ser de origem congênita ou adquirida, e elas ocorrem no crânio ou na face. Entre elas, temos a fissura labiopalatal, que são mais prevalentes e de origem congênita, e também a simetria craniana, que pode ser congênita ou adquirida. As fissuras labiopalatais, elas são malformações caracterizadas por aberturas ou descontinuidades que podem afetar o lábio, nariz e a região do palato em diversas localidades e extensões variáveis. Isso acontece pela falta de fusão no período embrionário, que ocorre entre a quarta e 12ª semana de gestação. A fissura, ela pode provocar compensações motoras devido à respiração, aumentando assim a possibilidade de desenvolver a assimetria craniana. Nas imagens, podemos ver os tipos de assimetrias que podem acometer esses bebês. As assimetrias cranianas, elas são subdivididas em plagiocefalia, braquicefalia e dolicocefalia. Como podemos ver na imagem, primeiro é uma cabeça sem assimetria. A segunda imagem é uma plagiocefalia direita, mas também temos a plagiocefalia à esquerda, a braquicefalia, que é o achatamento do occipito, e a dolicocefalia. Quando elas são diagnosticadas precocemente, elas podem ser tratadas, evitando assim um agravamento da condição de saúde desses pacientes com fissura. As assimetrias, elas também podem estar relacionadas ao torcicolo, longos períodos em decúbito dorsal, preferência por um lado ao mamar, prematuridade, presença de síndromes, via de parto também é muito importante, e o período intra-hospitalar, porque esses bebês geralmente vão ficar muito tempo internados. Então, como há pouco estudo nessa área, o objetivo do presente estudo foi analisar se há relação entre a fissura labiopalatal e a simetria craniana em bebês de até 18 meses. É uma pesquisa quantitativa de caráter observacional longitudinal realizada por coleta de dados lá no CEAPAC, no Hospital Universitário aqui de Cascavel, do período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Essas crianças, elas foram avaliadas pela escala de Espina para ver qual tipo de fissura elas tinham. Então, usamos de referência o forame incisivo. Temos as fissuras pré-forame incisivo, que podem ser unilateral direita e esquerda, completa ou incompleta, e também a bilateral e mediana incompleta completa. Também tem a fissura transforame, que pega toda a região do palato, podendo ser unilateral, bilateral ou mediana, e pós-forame, então depois do forame incisivo, que podem ser incompleta ou completa, além das fissuras raras. Essas crianças também passaram pela avaliação de craniometria. Então, o craniômetro, ele é colocado para ver as medidas antero-posterior, lateral e nas diagonais, que darão resultados pelo cálculo IC e CVAI, para determinar qual grau e qual assimetria esse paciente tem. O critério de exclusão foram pacientes que apresentaram algum tipo de síndrome, a cranioestenose, que é o fechamento precoce das suturas, e também torcicolo congênito. A análise de dados foi adotado um nível de significância de 5%, então o P ele deveria valer menos de 0,05, e foram testadas as hipóteses de normalidade pelo teste de Q quadrado e teste exato de Fisher.
Para obtermos dados mais robustos, melhores de serem analisados devido ao tamanho da nossa amostra, eles foram organizados da seguinte forma: as fissuras complexas foram incluídas bebês que tinham mais de um tipo de fissura. Então, fissura transforame mais pós-forame, fissura pós-forame mais pré-forame, foram incluídas na completa. As fissuras pré-forames foram todas que apresentavam unilateral, bilateral ou mediana. As pós-forames, juntamos todas as incompletas e completas. E as fissuras transforames, unilateral, bilateral ou mediana. Já a plagiocefalia, juntamos direita ou esquerda, podendo ser leve, moderada ou severa. A braquicefalia, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda, que quer dizer que tem uma plagiocefalia junto, podendo ser também leve, moderada ou severa. E a dolicocefalia, a mesma coisa, assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda, leve, moderada ou severa. Sobre os resultados, nós encontramos 132 prontuários, 19 foram excluídos e 113 analisados. Desses 113, 77 eram apenas assimetrias cranianas e 46 fissurados. Desses 46 fissurados, 27 apresentaram associação entre a fissura labiopalatal e a assimetria craniana. Os meus dados, eles foram analisados desses 46 pacientes fissurados. Observou-se, então, que 60% dos meninos apresentaram assimetria craniana, sendo a plagiocefalia a mais prevalente. E entre as meninas fissuradas, 56% apresentaram assimetria craniana, sendo a braquicefalia a mais prevalente. Esses resultados, eles vão de encontro aos estudos de Menegotto e Salzano e também ao estudo de Putri, que dizem que os meninos têm mais prevalência de ter fissura labiopalatal. O teste de Fisher, ele mostrou que não há associação entre o tipo de assimetria e a fissura labiopalatal, já que o P foi de 0,5. Então, como podemos ver no gráfico, as fissuras complexas, elas apresentaram maior prevalência de braquicefalia, seguido de dolicocefalia e plagiocefalia. Fissuras pré-forames apresentaram mais braquicefalia, seguido de plagiocefalia. Pós-forame apresentaram mais plagiocefalia do que dolicocefalia. E a transforame mais plagiocefalia do que braquicefalia. Nessas imagens do estudo de Freitas, ele relata que sexo masculino fissurado apresenta mais plagiocefalia. Então, vemos que a criança, antes da cirurgia, né, de correção, após a correção, quando ela tinha 9 anos, e uma tomografia do crânio dela, mostrando que há ainda uma assimetria, que provavelmente não foi tratada. Para concluirmos, então, houve uma associação entre o sexo masculino e a fissura labiopalatal, como já demonstrado em outros estudos. No entanto, a associação entre a fissura labiopalatal e a simetria craniana não apresentou resultado estatisticamente significativo, possivelmente devido ao tamanho da amostra que nós tínhamos. Mas a pesquisa sempre é muito bem-vinda e isso faz com que novas pesquisas apareçam por aí, podendo melhorar a situação desses fissurados e o futuro deles. Agradeço à Fundação Araucária e ao CEAPAC e também à minha orientadora. Muito obrigada.